Boa tarde, o meu nome é Luiz Felipe e eu sou mestrando do programa de pós-graduação da UERJ de comunicação. Pesquiso narrativas de horror com foco nas histórias do mangaka Junji Ito e eu vou apresentar o meu trabalho que se chama O Mistério da Falha de Amigara, nuances de uma narrativa ecogótica. Bom, primeiro eu queria falar sobre os objetivos, né, fazer uma síntese sobre o meu trabalho. Primeiro, investigar como a narrativa O Mistério da Falha de Amigara, do mangaka de horror Junji Ito, se aproxima do ecogótico à luz de dois conceitos principais. A ideia de ficar com um problema, de Donna Haraway, e a ideia de hiperobjetos de Timothy Morton. Então, Junji Ito é um mangaka, ele trabalha desenha e escreve histórias de horror, e aqui eu vou analisar alguns aspectos da história dele à luz da ideia de ecogótico, que eu vou explicar mais à frente sobre o que se trata. Tanto a Donna Haraway como o Timothy Morton vão falar em síntese sobre lidar ativamente com problemas complexos em vez de simplificar esses problemas. E aí, além disso, eu quero mostrar como o ecogótico ele apresenta uma cosmovisão que não se restringe a essas narrativas ficcionais. Ela vai aparecer também em documentários, por exemplo, do cineasta Werner Herzog. E aí vai manifestar também um olhar ecogótico a partir dessas obras dele, que muitas são documentais. E a partir do paralelo entre todas essas obras, as do Junji Ito, as do Herzog e as outras obras ecogóticas, se refletir sobre essa relação entre humano e natureza e sobre como essa relação pode ser encarada sob uma perspectiva menos idealizada e menos romantizada, né? E como as histórias do Junji Ito podem contribuir para isso. Então, em primeiro lugar, eu queria definir brevemente o que seria o gótico. O gótico é uma tradição artística, segundo Júlio França, né, um grande pesquisador do gótico no Brasil, é uma tradição artística que codificou um modo de expressar medos e interditos de uma sociedade e vai refletir uma visão desencantada com o mundo moderno. Ela vai apresentar narrativas sombrias, com determinadas características, né? Mas que, enfim, vai trabalhar com os medos humanos, com as angústias e tudo mais. E alguns elementos que aparecem muito sendo criticados e apresentados como vistos de forma desencantada pelo gótico seriam as cidades modernas. Modernas, assim, século XVIII para frente, né? Porque o gótico ele surge num momento ali de várias mudanças acontecendo, iluminismo, Revolução Francesa e tudo mais. Então, as cidades modernas, o futuro do progresso científico, a natureza desacralizada do ser humano e até a insignificância do ser humano, né, em meio a tantos avanços científicos, o ser humano começa a ser visto mais como um pequeno insignificante diante do universo. E aí o Punter, que é um outro pesquisador, vai concordar, vai dizer que o gótico ele sempre vai ressurgir em crises culturais e vai expressar as angústias da sociedade de uma forma deslocada, a partir de um ponto de vista de uma pessoa que não se encaixa naquela sociedade. E vai explorar temáticas que estão presentes até hoje, como o limite do corpo e da criação humana, né? E o que seria o ecogótico? O ecogótico ele é uma releitura, uma configuração do gótico, que vai combinar elementos da ficção gótica, vai trazer todo esse desencantamento da ficção gótica e vai combinar isso com temáticas ambientais. Então, o ecogótico vai explorar a relação entre natureza, ambiente e sobrenatural para refletir sobre questões ecológicas a partir dessa visão desencantada da sociedade, né? Com todos esses avanços, essas mudanças na ciência, na tecnologia, o antropoceno também, a influência do ser humano na natureza, vai refletir em narrativas que apresentam uma visão mais desencantada tanto da natureza, né, uma visão menos romantizada da natureza, uma quebra da ideia de que a natureza é ordenada e tudo mais, harmônica e ordenada. Por exemplo, obras como o filme do Shyamalan, Fim dos Tempos, e o The Last of Us, que vão apresentar a natureza como um espaço de crise, no sentido de que elementos da natureza vão causar, no caso do The Last of Us, e também no caso do The Last of Us, de fato, um fungo causa o apocalipse, né? E aí o romantismo gótico vai ver... O gótico, que vem do romantismo, né? Ele sempre viu a natureza como um espaço de crise, como na narrativa Os Salgueiros do autor Algernon Blackwood, que é um grande conto gótico, né? E também pode ser encarado a partir dessa perspectiva ecogótica. Então vai apresentar esse mundo natural alheio aos seres humanos, que vai dialogar com as ideias de Timothy Morton e Donna Haraway. A Donna Haraway apresenta a ideia de ficar com problema, o Timothy Morton apresenta a ideia de hiperobjetos, que diz respeito a objetos de escala muito grande além da nossa compreensão, como, por exemplo, o isopor global, mas não é o isopor comunidade, todo isopor que existe no planeta. Outro exemplo que ele dá é o plutônio. Outro exemplo também são fenômenos naturais, desastres como terremotos e tsunamis, sistemas econômicos como o capitalismo, fenômenos climáticos como o aquecimento global, porque todos são coisas que estão além do nosso controle e da nossa compreensão. Até coisas que existem em unidades, como, por exemplo, o plutônio, que é
um elemento químico radioativo sintetizado pelo ser humano, mas que já foi produzido em uma escala tão grande que a gente já perdeu o controle sobre esse elemento, e vai existir plutônio até depois da nossa geração e da geração seguinte, da geração seguinte e das outras gerações, quando elas não vão estar mais aqui, o plutônio vai continuar aqui, né? E a ideia de ficar com o problema da Donna Haraway diz respeito a entender que existem aspectos da natureza e problemas também que a gente não consegue, que são tão complexos que a gente não consegue resolver. Não consegue encontrar soluções simples e resolver de uma forma rápida e simples. Então, ela propõe um engajamento ativo e contínuo e responsável para resolver os problemas, para entender que os problemas que muitos problemas que a gente lida, até questões ambientais, não são simples de serem resolvidos, né? Então a ideia de ficar com o problema, buscar soluções aprofundadas para os problemas que a gente enfrenta ao mesmo tempo que a gente lida com eles, vai ficando com o problema. Então a sinopse aí a gente chega na história, o mistério da falha de Amigara, que vai descrever uma montanha com fendas, vão aparecer fendas em formatos de corpos humanos após um terremoto em uma montanha, e essas fendas vão atrair as pessoas, porque as pessoas começam a perceber que cada fenda não só tem formato de um corpo humano, mas cada fenda ela tem o formato exato do corpo de cada pessoa que mora naquela região. Então as pessoas começam a ficar obcecadas por entrar nesses lugares, nessas fendas. Por exemplo, existe uma fenda com o formato do meu corpo e eu fico obcecado em achar essa fenda que tem o formato do meu corpo e entrar nessa fenda, né? E aí isso ganha atenção da mídia e vai tomando uma proporção cada vez maior. Então a história, ela não vai fornecer uma explicação para esse fenômeno, é simplesmente uma força da natureza, um fenômeno da natureza, forças ocultas que estão levando ali as pessoas à autodestruição, e que no final ninguém é exatamente capaz de compreender, né? E exatamente por isso causa esse horror, porque o que foge à nossa compreensão e ao nosso controle acaba causando a falta de controle sobre as coisas. Pode ser uma fonte de medo e de angústia, porque a gente entende que de uma hora para outra tudo que a gente conhece pode estar errado, e que todo o controle que a gente acha que tem sobre a natureza, na verdade a gente não tem. Então o enredo ele vai explorar essa aceitação do caos do caos da natureza e da incompreensibilidade da natureza, explorando isso a partir de uma perspectiva de horror, mas essa ideia de entender que a natureza ela tem seus aspectos caóticos e desordenados e incompreensíveis. E aí, conforme a narrativa prossegue, os dois protagonistas vão entrar nos buracos, nas fendas. Depois vai ser descoberta uma outra falha do outro lado da montanha, né? Só que essa falha, esses buracos desse outro lado, eles não têm o formato exato de corpos humanos, eles são mais distorcidos. E aí os cientistas que acham esses buracos distorcidos do outro lado da montanha, eles vão se deparar com a imagem que fecha a história, que é a seguinte. Então eles olham dentro do buraco e veem que algo está saindo do buraco, mas não é a mesma coisa que entrou. Não é uma pessoa, quer dizer, pode ser uma pessoa, mas o corpo dela já se distorceu completamente, né? Então também vai brincar um pouco com essa ideia do horror corporal, que é o body horror. Então pontos importantes para reflexão. A história, como eu já disse, nos leva a aceitar o caos e a estranheza da natureza. E essa questão da estranheza, ela vai dialogar com uma outra ideia, também do Timothy Morton, que é dos estranhos estrangeiros, em que ele vai dizer que existem aspectos da natureza que está em todos os seres vivos, existe uma estranheza inerente a todos os seres vivos. Então, da mesma forma que eu não consigo compreender 100% um cachorro também não consegue me compreender 100%. E que não existe uma explicação para os fenômenos que acontecem ali, porque a gente não é capaz de compreender a natureza na nossa totalidade, e mesmo não compreendendo, a gente tem que lidar com isso, o que dialoga com a ideia de ficar com o problema da Donna Haraway. E aí essa falha de Amigara e as forças ocultas que estão agindo ali podem ser encaradas como hiperobjetos. Porque, como eu disse... E aí eu coloquei uma citação, né, do Weinstock, que é um pesquisador que trabalha com essa ideia. Pesquisa o horror a partir dessa ideia, ele vai dizer que os hiperobjetos desfazem quaisquer vestígios remanescentes da ideia de que o mundo existe para nós e de que podemos conhecê-lo com alguma certeza. Então, e por isso eles vão causar esse horror, por mostrar que o mundo, na verdade, a gente não tem esse controle que a gente acha que a gente tem sobre ele. E aí essa ideia é desenvolvida não só na ficção, mas como uma cosmovisão que se aplica num contexto não ficcional. Por exemplo, o Werner Herzog ele vai produzir alguns documentários que refletem essa visão, como, por exemplo, o filme Encontros no Fim do Mundo, de 2007, que vai explorar essas complexidades e o caos da natureza na Antártica, refletindo sobre as motivações humanas para explorar esses ambientes extremos. Então ele vai acompanhar uma expedição chamada McMurdo, que vai para a Antártica e encontra lá uma realidade nova e estranha, onde
onde a natureza vai se revelar hostil e vai se revelar desordenada e caótica. E um outro documentário se chama O Homem-Urso. Nesse documentário ele vai abordar a vida do Timothy Treadwell, que é um ambientalista e cineasta que decidiu viver entre os ursos e acaba sendo morto por um deles. Então esse documentário ele vai desbancar essa visão romântica da natureza que o próprio Timothy Treadwell tinha, de que é possível viver entre os ursos, e o Herzog vai dizer que não, que o funcionamento da natureza e da cadeia alimentar vão abalar essa visão de mundo romântica de que tudo ao redor é bom e essa ideia de que o universo vive em equilíbrio e harmonia. Então, uma citação que eu coloquei aqui é que o Herzog conclui que o denominador comum da natureza não é a harmonia, mas o caos, a hostilidade e a matança. Então, o que a gente pode concluir, né, a partir da narrativa do Junji? Que as obras dele, bem como outras obras ecogóticas, ressaltam a insignificância humana perante a natureza e os perigos da obsessão, né? E a gente vai observar a noção de hiperobjetos ser trabalhada nessas obras, representando entidades além da compreensão humana, e as obras também podem ser interpretadas à luz das ideias da Donna Haraway, né, além das ideias do Morton, também as ideias da Donna Haraway, porque essas obras elas convidam a gente a refletir refletir e aceitar o mistério como parte essencial da experiência humana no universo. Então é isso, essas são minhas referências bibliográficas, as principais, e os meus e-mails. Meu principal e-mail é o do Gmail, mas eu atendo pelos dois. E é isso, muito obrigado por assistirem essa apresentação.